Olá, senhores. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre a transformação que nós temos que aprender a fazer na vida das nossas obrigações em vínculos. Nós temos que transformar as nossas obrigações em vínculos. Então, todo processo de evolução, não há evolução, não há crescimento, não há desenvolvimento sem o aumento das nossas responsabilidades. Você não consegue evoluir, você não consegue crescer se você não aumentar, não ampliar as suas responsabilidades. Só que essas responsabilidades, normalmente, elas são vividas por nós como obrigações. Então, o que é uma obrigação? Então, por exemplo, eu não gosto de ir em banco. Eu não gosto, não é uma coisa que me entusiasme, não é uma coisa... Mas eu preciso ir em banco, eu preciso cumprir essa obrigação. Isso é uma obrigação que eu tenho, né? Algo que eu preciso fazer, eu tenho que fazer, apesar de não gostar. Então eu vou, me submeto a isso e mais ou menos aí, uma vez, 2 vezes por semana, eu vou ao banco. Hoje em dia isso está mais fácil com os aplicativos dos bancos, então não há tanta necessidade assim da gente se dirigir ao banco, mas de vez em quando é necessário e isso é para mim uma obrigação. Agora, é importante a gente perceber que nós temos que, conforme o processo do amadurecimento, do desenvolvimento, nós temos que ir transformando as nossas obrigações em vínculos. Então, o que significa isso? Então, por exemplo, tem pai, tem mãe que se relaciona com o filho como se o filho fosse uma obrigação. Então, eu tenho que levar no colégio, eu tenho que buscar, eu tenho que pagar o colégio, o meu filho me custa tanto. Então, você vai fazendo uma certa queixa, uma certa lamentação e transformando a relação com o seu filho numa relação de obrigação. Com o trabalho também é a mesma coisa. Então você pode ter uma relação com o seu trabalho como se o seu trabalho fosse um vínculo de obrigação. Eu faço porque o meu chefe mandou, eu faço porque eu preciso fazer, eu faço porque eu preciso do dinheiro, eu preciso do emprego. Então, qual é a diferença entre as nossas obrigações e os vínculos? No vínculo, você está envolvido. No vínculo, você construiu uma ponte de afeto que liga você ao seu objeto de vinculação. Então, a sua relação com o seu filho, ela deixa de ser uma obrigação para se tornar um vínculo. Então, as demandas que o seu filho vai ter em relação a você, as necessidades que vão surgindo da vida dele, os imprevistos, né? Você vai enfrentando, você vai realizando. Por quê? Porque você está vinculado a ele, porque você está envolvido a ele. A mesma coisa com o seu trabalho. Então você não vai só fazer aquilo que o seu chefe mandou você fazer, mas você vai, como você está vinculado, como você está envolvido com o seu trabalho, você vai ter uma atenção muito maior com o seu trabalho, você vai perceber problemas e dificuldades que o seu chefe ainda não percebeu, você vai se dedicar a resoluções de problemas que muitas vezes nem veio ainda uma ordem, alguma resolução para você realizar aquilo. Mas por que você vai fazer? Porque você tem uma relação com o seu trabalho, não de obrigação, mas você tem uma relação com o seu trabalho de vinculação. Nós precisamos dos vínculos para viver. Nós temos que aprender a construir vínculos na vida e a ampliar os nossos vínculos. E é claro que isso vai trazer um aumento de responsabilidade, mas não há evolução, crescimento, desenvolvimento sem o aumento das nossas responsabilidades. Mas eu não vou viver essa responsabilidade mais como uma obrigação, como algo que eu tenho que carregar, como algo que eu vou fazer contrariado.
Uma pessoa que está ali numa relação de obrigação, ela acha que ela está sendo prejudicada. Então isso leva a pessoa a uma vitimização. Eu sou vítima do meu trabalho, eu sou vítima da minha família, eu sou vítima dos meus filhos, né? Então, na vinculação, você percebe que ao fazer pelo outro, pelo o objeto ali da sua vinculação, daquilo que você está vinculado, seja ele o seu trabalho, seja ele o seu filho, seja ele o seu casamento, você vai perceber que ao fazer pelo outro, você vai automaticamente fazer para você. Então você percebe que você vai fazer aquilo porque você escolheu aquilo, porque você deseja aquilo, e você vai ter dessa relação, você vai ter um retorno de gratificação, um retorno de desfrute, de prazer. Na obrigação não, na obrigação você simplesmente arrasta aquilo, você simplesmente se submete àquilo de uma forma mais contrariada. Você não está envolvido naquilo. Então nós temos que aprender a construir vínculos sólidos, profundos, contínuos, verdadeiros na nossa vida. Porque dentro dos vínculos, no envolvimento dos vínculos, você enfrenta, você supera, né? Você consegue lidar com as adversidades, com os imprevistos, com as dificuldades, justamente pelo fato daquilo ser para você uma relação de vinculação e não uma relação de obrigação. Claro que as obrigações sempre vão existir na vida, coisas que nós precisamos fazer, mas que nós não queremos fazer, não gostamos de fazer, mas que nós fazemos porque nós precisamos. Mas nós temos que abrir na vida essa outra dimensão, que é a construção, a ampliação de vínculos. Tem pessoas que não conseguem construir vínculos na vida, né? Elas não fazem essa abertura, que é uma abertura afetiva, é uma abertura na direção da vida, na direção do outro, é uma doação, é uma entrega, mas dentro da vinculação você percebe que ao fazer pelo outro, você vai estar fazendo dobrado por você. Então, o seu filho cresce numa relação de vinculação com ele, ele cresce, ele evolui, porque você se dedica a ele, porque você está envolvido a ele, você faz uma doação, né, de tempo, de disponibilidade a ele, mas ao fazer por ele, você acaba fazendo 2 vezes por você, e assim é também na sua relação de trabalho. Se você percebe, se você toma consciência disso na relação do trabalho, você vai se sentir muito mais gratificado, né? Você vai conseguir fazer do seu trabalho até uma relação lúdica, uma relação de prazer e de desfrute. Então temos que aprender a construir vínculos, ampliar os nossos vínculos, porque os vínculos são, assim como o nosso corpo tem as veias, né, de sangue que irrigam e sustentam toda a nossa fisiologia, os nossos vínculos é a sustentação da nossa vida e é a sustentação da nossa alma. Nós precisamos dos vínculos para viver, então temos que aprender a construir vínculos e a sustentar vínculos sólidos, profundos, contínuos e duradouros na vida. E assim você vai se sentir mais vivo na vida.